Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Uma coisa que eu acho interessante e que vale comentar aqui é que tem um estudo recente que foi publicado, se eu não me engano, esse ano, de uma cientista brasileira que mostra que o Tyrannosaurus Rex poderia ter uma boa capacidade cognitiva, né? Usa-se até o babuíno de comparação, né? E, aparentemente, outros terópodes, como o Allosaurus, também teriam uma boa capacidade cognitiva. O que você acha disso? Não é assustador pensar nisso? Então, esse estudo da Suzana é um estudo bem interessante. Ela faz uma estimativa da composição de neurônios no cérebro de dinossauros, né? Fazendo justamente uma comparação a partir de répteis, né? E de aves. E ela chega a essa conclusão de que o tiranossauro, ele tinha aí, tanto o tiranossauro quanto o alossauro, tinha aí um tipo de cérebro muito parecido com o de macaco, né? Portanto, bem desenvolvido. Cara, é uma proposta interessante, é uma coisa bem bacana de se pensar, né? Legal de se investigar. Não acho que isso aqui deve ser a última palavra, deve ser a palavra final sobre isso, né? Eu acho que deve-se buscar mais evidências também para falar sobre isso, porque afinal de contas, você está falando sobre a inteligência de um bicho, de um grupo de bichos. Mas eu acho a proposta dela muito legal, interessantíssima. E sim, é meio assustador você pensar que vai ter um tiranossauro aí com cérebro de macaco, né? Existe evidência de algum terópode que foi peçonhento? Então, teve uma proposta pro Cernonithosaurus, que ele é um dromeossaurídeo e ele possui, né, umas cavidades no maxilar dele. Ele é muito pneumático e aí você vai ter pequenos sulcos no dente que você na verdade encontra em vários terópodes e propuseram que isso daí pudesse ser para bolsas de veneno, né? Uhum. Só que depois viu que não é bem assim, tá? Inclusive, essa proposta caiu em desuso, porque fazendo uma comparação mais profunda com bichos que fazem isso, como, por exemplo, serpentes, viu-se que de fato não é isso e acabou sendo desconsiderado. Então, assim, terópodes com veneno, com bolsa de veneno, não. No entanto, a gente não pode deixar de considerar que alguns terópodes poderiam usar as próprias bactérias dentro da gengiva como parte, né, de um sistema de predação no qual ele vai envenenar, entre aspas, né, mas vai causar uma grande infecção pela mordida. Mas, de fato, o bicho venenoso, como o Dilophosauro que mostra no Jurassic Park, é muito improvável. A outra pergunta que eu queria fazer é qual o seu terópode favorito e por quê? Ai, meu Deus. Cara, é o BenTV, tá ligado? É o BenTV, né? É o canário da terra. Eu acho que eu não tenho um terópode preferido, pra ser bem sincero. Será? A espécie não. Eu tenho grupos que eu gosto muito, né? Por exemplo, atualmente eu tô trabalhando com Ceratosauria, e é um grupo que eu adoro, que eu realmente amo de paixão. Vale lembrar, inclusive, que Ceratosauria tem esse nome, daí o pessoal lembra, Ceratosaurus, né? Mas não é só Ceratosaurus, tem até a Belisaurídeo dentro de Ceratosauria, né? É um grupo bem grande, né? Não, os ceratossauros, eles surgiram lá no Jurássico, provavelmente no Jurássico inferior, tá? Quase no Triássico, e foram se diversificando até o final do Cretáceo. Aí você vai ter o Ceratosaurídeo, aí depois você vai ter um grupo chamado Abelisauroidea. E esse grupo Abelisauroidea vai ser composto por Abelisaurídeos e Noasaurídeos, que são grupos irmãos. E aí você vai ter essas subdivisões, né? Então, assim, eu sou muito afeiçoado a esse grupo, porque é um grupo que eu estudo desde 2012, né? Faz 10 anos já. Eu fiz meu doutorado com eles, e aí fiz meu primeiro pós-doc, agora estou com esse outro pós-doc também, trabalhando com eles. Então, assim, é um grupo que eu me afeiçoei bastante, mas a espécie mesmo, eu não sei. Tem alguns que eu gosto muito do nome, né? Eu acho que o que me chama muita atenção é o nome. Por exemplo, um Abelissauro, que eu adoro o nome, é o Scorpiovenator. É um bicho que é maneiro, ele tem uma composição craniana linda e tem um nome maneiríssimo, né? O próprio Spectrovenator também tem um nome incrível, fantástico, né? Mas se for para dizer assim, pega um só e escolhe, não, é muito injusto, tadinho. Muitos colegas meus, eles pensam em ti como um especialista em Abelisaurídeos, mas não foi o único grupo que tu trabalhou, né? Trabalhou até com Tiranosauroide, né? Sim, eu tô trabalhando
Eu trabalhei com Tiranossauróide, né? Em 2018 eu publiquei com o Orlando uma revisão de Tiranossauróide, incluindo o Santana Raptor e o Timimus, né? Que são bichos daqui do hemisfério sul. A gente encontrou eles como Tiranossauróide também. E, além disso, eu trabalhei também com o Noasauro, né? Atualmente eu estou fazendo um trabalho com o Christopher Hendricks, com o próprio Noasaurus, o holótipo do Noasaurus, e descrevendo mais materiais novos de Vespersaurus que apareceram. Então, assim, não é só Belisaurídeo que eu trabalho, não. De maneira geral, eu tenho trabalhado com terópode. O próprio Spinossaurídeo junto com o Tito, né, naquele trabalho que a gente publicou em 2018, e uma revisão agora dos dentes, que aí inclui a Belissauro e mais um monte de outras coisas, né? Sobre o Santana Raptor, ele originalmente foi pensado como sendo um Maniraptor, né? Quando ele foi descrito, o Santana Raptor, inicialmente, ele foi considerado como um Maniraptora. E aí, depois disso, em 2004, o Thomas Holtz levantou a possibilidade de ele ser um Tiranosauróide por conta do formato do isquio dele. E aí, essa proposta, ela ficou em aberto durante um certo tempo. Aí, lá em 2013, o Fernando Novas e colaboradores fizeram uma filogenia, propuseram aí para saber se o bicho tinha alguma relação, e viram que ele tinha alguma relação de parentesco com um Celurossauro. E depois, em 2018, eu publiquei com o Orlando uma filogenia de Tiranossauro, e a gente encontrou ele dentro de Tiranossauróide. E quando a gente encontrou ele dentro de Tiranossauróide, a gente cunhou 2 nomes. O primeiro é o chamado Pantiranossauria, que são os tiranossauros distribuídos pelo mundo inteiro, né, incluindo a América do Sul e a Austrália. E depois o Eutiranossauria, que seria aquele grupo de tiranossauros que estão na América do Norte e na Ásia. Então a gente viu que o bicho ele tá bem ali, ele tá bem suportado pelas características morfológicas dentro de tiranossauro, né? Então assim, ele é o nosso único tiranossauróide por enquanto. Pra fechar esse podcast, eu acho que uma coisa que seria legal é se tu tem uma história de campo pra contar. Uma história engraçada aí nesse ramo aí chamado paleontologia. Tem uma história muito interessante, muito bacana, que foi de um dos primeiros campos que eu fiz. Foi lá na região de Marília, a gente foi em Marília, inclusive. A gente foi com uma equipe do Museu Nacional, liderada pelo professor Sérgio Azevedo e pela Luciana Carvalho. E aí, nesse local, a gente estava escavando e, de repente, começou a aparecer um ossinho. Falei, que interessante, um ossinho, tá, não sei o quê. Continuamos escavando, começou a aparecer um ovo. Apareceu um ovo, falei, nossa, que incrível, um ovo. Aí, de repente, começou a aparecer mais um ovo, mais outro ovo. 15 a 17 ovos, e quando a gente descobriu, Miguel, tinha um esqueleto completo de um crocodilo chamado Marília sucus, né? Um crocodilo aqui da formação Bauru, do grupo Bauru, e ele estava no meio de vários ovos. E a gente tirou o material inteirinho, super bonito, com todos os ovos em volta, e levamos lá para o Museu Nacional. Assim, não é uma história engraçada, né? Mas para mim é uma história que me traz muitas boas memórias. E é muito, muito especial para mim, porque foi um dos primeiros campos e a gente descobriu ali um bicho numa área de nidificação, porque mais para frente a gente achou vários ovos, casca de ovo quebrada, provavelmente também do mesmo bicho, né? Tem várias histórias, eu não quero dar spoiler, né? Mas tem várias histórias bem bacanas sobre paleontologia, inclusive eu conto uma que na verdade foi uma atrapalhada que eu fiz lá na Mongólia, e eu vou deixar o link, deixa o link aí pra galera ver, de um livro chamado Crônicas da Paleontologia Brasileiras, tá? Tá disponível de graça aí. Aí vai ter essa história minha e de vários outros colegas também, que inclusive quem fez a arte foi o Mingau. Pode crer, né? Esses ovos, eles estavam sendo predados pelo bicho ou era dele mesmo os ovos? Provavelmente era dele, Mingau. Provavelmente era dele. Provavelmente. Eram ovos de crocodilos também. Né? Tipo, que legal, então, cara. Assim, não tem nada a ver com terópode, mas, enfim. Não, mas não precisa ter, né? Trabalho de paleontólogo é isso mesmo, né? Você vai encontrar o que tem.